Olá, bem-vindos ao meu caótico mundo mágico. Eu sou Renata Vargas, sou médica, sou pós-graduada em psiquiatria e conforme prometido, esse canal aqui ele não segue uma padronização das postagens e nem dos temas. O vídeo de hoje é um assunto muito sério, não cabe gracinha e apesar de algumas pessoas inicialmente não se identificarem com o tema, eu peço para que fiquem até o final para compreender o que eu tenho aqui para passar como mensagem. Afinal, todos nós estamos inseridos nesse mundo, vivendo em comunidade, e eu acho que é um assunto interessante para todo mundo desenvolver um ponto de vista. Eu quero falar hoje com vocês sobre uma série recém-lançada na Netflix, baseada num livro homônimo que foi lançado, se não me engano, em 2013, pela jornalista Daniela Arbenz. A obra é O Holocausto Brasileiro. Eu imagino que algumas pessoas já tenham visto pelo catálogo, outras pessoas já devem conhecer o livro, que ficou bem famoso na época que ele foi lançado. E eu quero hoje falar com vocês um pouquinho especificamente sobre a série, até porque o livro eu li faz muitos anos e eu não me lembro exatamente da construção da história, da finalização do livro, e eu não tive tempo de relê-lo para fazer esse vídeo agora. Eu acho que também é mais interessante falar sobre a série, afinal, aqui no Brasil, principalmente, a gente não tem uma cultura tão de leitura, e eu imagino que uma quantidade maior de pessoas vão ter acesso a um documentário que dura aí menos de 2 horas, do que a leitura de um livro que é tão nichado. Vamos entrar então na temática. O Holocausto Brasileiro conta a história lá de um hospital psiquiátrico em Barbacena, em Minas Gerais, e a história é indigesta. A história ela é cruel e a história dá vergonha na gente, da gente ser humano. É mais vergonhoso ainda da gente imaginar que tudo isso rolou no Brasil. É mais estranho e bizarro pensar que não é uma história tão antiga, ela é recente e que até hoje pouco se fala, pouco se conhece, pouco se discute, é guardada debaixo do tapete por algumas pessoas e tantas outras desconhecem. Lá nesse hospital Colônia, que era um hospital psiquiátrico, as pessoas morreram. As pessoas foram desrespeitadas no direito delas de existir, de viver. Elas foram violentadas de diversas formas. Mas não é só sobre isso que eu quero falar, até porque essa temática ela é extremamente explorada e muito bem explorada, tanto pelo documentário quanto pelo livro. Eu estou fazendo aqui uma contextualização para vocês. Dentro da história da psiquiatria, a gente sabe que o desenvolvimento de medicações, ele é bem mais tardio. A gente sabe que o entendimento das patologias psiquiátricas, ele até hoje está em desenvolvimento. Então, a gente tem que fazer uma localização histórica acerca do tema, mas a gente também precisa ter um julgamento crítico em relação a tudo que está sendo dito. Eu espero que eu não fuja muito de linha de raciocínio. Para variar, eu não fiz um roteiro, o assunto está só na minha cabeça e eu vou fingir que eu estou conversando aqui com alguém, então quando eu desviar o olhar é porque eu estou tentando achar pensamento na minha cabeça. A maior parte dos locais que vocês vão ver sobre essa obra vão estar falando sobre esse desnudamento dessa realidade, de pessoas que tinham patologias psiquiátricas e também de pessoas que tinham comportamentos que não eram bem aceitos na sociedade, de pessoas que não eram de classe social privilegiada, de pessoas negras, de pessoas pobres, de mulheres, de pessoas que não tinham a mesma posição política da maioria. E todo mundo foi colocado num saco e foi literalmente depositado no Hospital Colônia. A história de lá, ela mostra que era um local que tinham profissionais que não eram preparados para lidar com esse tipo de paciente. Até existiam médicos lá, mas eram médicos que também
não sei, não dá para falar o que que se passava na cabeça da galera naquela época, e que outros funcionários de lá, eles não tinham o mínimo preparo para lidar com essa população. E conforme eu falei, não é uma população homogênea, a gente tem a mistura tanto de pessoas com transtornos psiquiátricos, quanto de pessoas que simplesmente não agradam à sociedade, foram colocadas lá. Numa época que ainda não havia um arsenal terapêutico muito avançado dentro da psiquiatria, então existia uma quantidade de substâncias utilizadas no tratamento, de medicamentos bem reduzida, e não havia exatamente uma investigação dos casos que iam para lá. E o resultado foram diversas violências. Então, as pessoas elas eram maltratadas, as pessoas elas eram medicadas à revelia. Um relato que tem no documentário que é bem forte, mostra que tinha um segurança, que ele tinha lá na mão as pílulas, tipo o Morpheus do Matrix, e olhava para um paciente e falava: você vai tomar um desse comprimido, você vai tomar um daquele. E nem ao menos sabia que substância que era aquela, não sabia a dosagem, não sabia nada. Dentro do Hospital Colônia, além de adultos, a gente também tinha crianças depositadas. Então, assim, é uma história horrorosa de se ver e que é real. Isso aconteceu em Minas Gerais, em Barbacena. E eu acho que mesmo que você que esteja aqui vendo esse vídeo esteja pensando, nossa, eu nunca vou ver esse negócio, que coisa horrorosa, eu acho que, na verdade, a gente precisa ver sim. Exceto as pessoas que estão no momento aí mais sensíveis, às vezes até por alguma patologia psiquiátrica, às vezes está muito deprimido, às vezes está sensível por alguma outra causa, talvez você deixe mais para frente para acessar esse material, mas eu acho que é algo que todo mundo deve ver. Por mais cruel que seja a gente ver aquela história acontecendo e a gente saber que aquelas pessoas foram tratadas daquela forma, o conhecimento de história, na minha opinião, evita que a gente repita muita coisa. E o que a gente vê na humanidade é a repetição de coisas cruéis ad eterno. E a gente tem que evitar ao máximo isso. Eu não estou fazendo esse vídeo somente para elogiar e para mandar vocês assistirem o documentário, porque eu quero entrar numa outra temática que é muito importante para mim, ainda mais que eu sou médica e que eu vejo pessoas há muitos anos da minha vida. Eu estou inserida dentro da psiquiatria desde o início da minha faculdade, em 2009. Antes disso, já estava inserida em clínicas psiquiátricas como paciente. Então, eu acompanho um pouco isso de dentro, de bastidores, já acompanhei dos 2 lados da mesa, e eu acho que tem alguns detalhes que são importantes a gente trazer para uma discussão, e por vezes eu vejo pouca gente falando sobre isso, até por ser um assunto chato e que não gera engajamento, e que provavelmente só 3 pessoas vão ver esse vídeo aqui meu até o final. Mas eu acho importante a gente trazer isso, e eu quero trazer isso da minha da minha ótica, até por eu não ter uma opinião tão popular nem entre os médicos e nem entre um outro time de pessoas que é o que a gente chama de antimanicomial. Vou explicar o que que é isso. Quando a gente fala de internação psiquiátrica, de política manicomial, esse assunto, algo que também é importante a gente mencionar é sobre a reforma psiquiátrica. Isso é inclusive citado no documentário, tá? Então quem assistir lá vai entender sobre isso. Na década de 60, um psiquiatra, ele cunhou esse termo e elaborou documentos sobre a reforma psiquiátrica e a necessidade de se rever como acompanhar pacientes psiquiátricos. Até então, essas pessoas eram vistas apenas como os loucos, como os marginalizados, e que, por vezes, a função de um manicômio, de um hospital psiquiátrico, era apenas servir como asilo para essas pessoas. Elas eram retiradas do convívio da sociedade, porque elas atrapalhavam de certa forma, elas eram desagradáveis, elas não se encaixavam nas regras. Também não existia tratamento adequado, e aí acharam a solução mágica de isolar essas pessoas em instituições. E essas pessoas ficavam lá até a vida acabar. Isso não é tratamento, isso realmente é extremamente desumano.
E dentro dessas instituições, até pela característica tanto dos pacientes quanto dos trabalhadores que procuravam esse tipo de serviço, as histórias de maus tratos, de violências e de coisas absurdas em termos de humanidade, infelizmente eram muito comuns. Então eram realizadas experiências com esses pacientes, maus tratos, algumas pessoas, alguns trabalhadores lidavam com esse tipo de paciente como se eles fossem menos dignos de humanidade. Então, isso é real, isso realmente aconteceu na nossa história, a gente não pode apagar isso, mas a gente não deve se prender apenas nessa memória sobre as instituições manicomiais e os hospitais psiquiátricos. Então, voltando lá para a década de 60, para o Dr. Franco Basaglia, eu espero estar falando o nome certo, enfim. Quando surgiu a reforma psiquiátrica, veio toda essa questão de reconhecer, até que enfim, que esses pacientes são seres humanos tão dignos de direitos como qualquer outro ser humano, e que algumas doenças daquelas tinham inclusive tratamento, tinham controle, tinham cura, que algumas daquelas pessoas podiam ser reinseridas na sociedade, que algumas daquelas pessoas poderiam voltar a ter uma vida normal, produtiva e que tudo ia fluir bem. O assunto é enorme, envolve política, envolve um monte de coisa, e em resumo para vocês é isso. Foi trazendo uma humanidade para o tratamento psiquiátrico. E escutando dessa forma, é óbvio que é algo válido, que é algo bom, que é algo importante e que não cabe crítica, certo? Porém, com a evolução do estudo sobre isso, uma das discussões que vem é sobre justamente as internações psiquiátricas. E aí tem uma vertente das pessoas que são da reforma psiquiátrica e que se dizem antimanicomiais, é esse o título, inclusive, que de repente entraram num movimento totalmente contrário a internações psiquiátricas. Inclusive as políticas públicas aqui no Brasil, o SUS, ele funciona dessa forma, é sempre procurando progredir nesse sentido de ter menos manicômios e ter um acesso à saúde mental diferenciado. E aqui é onde eu quero colocar uma crítica minha, até como médica, porque a gente não pode ser tão ingênuo a ponto de achar que internações psiquiátricas são apenas baseadas nesse modelo manicomial histórico que a gente tem, e de que todos os pacientes psiquiátricos são aptos a tratamentos em ambientes domiciliares ou em ambientes ambulatoriais ou em hospitais gerais. E aí eu vou tentar pincelar isso aqui de uma forma que fique mais clara para quem não é do meio. Nesse ponto aqui, a gente puxa algumas polêmicas, inclusive dentro da área da saúde, mesmo entre os profissionais da saúde, gerais, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, existe muita discrepância em relação à aprovação desses termos e à aprovação dessas leis em geral. Algumas pessoas elas batem demais nessa tecla de que toda internação psiquiátrica seria em modelo manicomial, seria a exclusão das pessoas do convívio em sociedade e de que isso é violência e de que isso não condiz com um tratamento digno em saúde mental. Só que a gente precisa ponderar que hoje em dia, eu estou gravando esse vídeo em 2024, a gente tem parâmetros de indicação de internação psiquiátrica e a gente precisa ter uma visão abrangente de que os pacientes nessas situações mentais não são padronizados. Então, pela própria característica das doenças, pela própria característica multifatorial da apresentação das patologias, a gente tem múltiplas apresentações do mesmo diagnóstico, do mesmo sítio. A gente também não pode contar com o mesmo tipo de suporte, nem de rede de apoio pessoal, familiar, nem de rede de apoio da cidade, do local que a pessoa está inserida. E aqui entra a grande queixa nossa de médicos, e principalmente quem já trabalhou em internação. Eu trabalhei bastante tempo em internação psiquiátrica, trabalhei bastante tempo em emergência psiquiátrica, e eu posso dizer para vocês que, de fato, existem pacientes que eles precisam de uma internação psiquiátrica para salvar a vida deles
e para resguardar a vida de terceiros, para a gente trazer uma segurança para a família e para a sociedade. Essas internações, elas, de maneira alguma, são preconizadas que sejam eternas. A gente não fala em asilo para esses pacientes. A gente fala em internações apenas pelo tempo necessário para a recuperação da saúde daquele paciente ou para a recuperação de uma estabilidade mínima, de que aí sim ele possa seguir o tratamento em esquema ambulatorial ou em outra instituição que não seja de internação, mas que não sofra mais nenhum risco para a vida da pessoa e nem para a vida de quem está em volta. E essa é a grande batalha que existe em diversos campos políticos. Eu não participo de nada disso, eu vejo tudo isso aqui de fora. E alguns médicos, quando eles vão falar sobre esse assunto, eles são taxados como manicomiais, eles são pregados na cruz por causa disso. E eu acho que as pessoas que estão fazendo esse movimento de pregar esses médicos na cruz, elas desconhecem um paciente grave de psiquiatria. Acho que a verdade é essa, não dá nem para dourar essa pílula. Acho que as pessoas elas pensam que a gente brinca muito assim dentro da psiquiatria mesmo, né? Tô sendo redundante aqui com a palavra, mas a gente fala muito da psiquiatria perfumada. A pessoa às vezes ela tem acesso ao ansioso, ao deprimido, a um esquizofrênico ali no primeiro ou no segundo quadro de quebra, a um bipolar. A pessoa tem acesso ali a pessoas, a pacientes em quadros que dão para gerenciar. E eu fico pensando, essas mesmas pessoas que fizeram cursos de saúde, que trabalham com isso, nunca viram um paciente altamente agressivo e que por vezes não respondem, inclusive, à medicação, porque, poxa, se você ficar, sei lá, uns 6 meses dentro de um pronto-socorro psiquiátrico, você vai ver um caso desse. Você vai conseguir ver um paciente que às vezes a gente faz o famoso sossega-leão, né? A gente faz o sossega-leão e nem isso contém o paciente. Contenção é outro assunto que eu preciso trazer aqui. Então, assim, as pessoas que são contra esse tipo de internação, de hospital psiquiátrico, eu acho que elas são extremamente ingênuas de pensar que existe uma padronização e que todo paciente de psiquiatria ele consegue ser tratado num esquema aberto, digamos assim. As indicações de internação, conforme eu falei, elas são previstas, né? A gente tem manuais para fazer esse tipo de decisão. Existem internações, hoje em dia, a gente tem a internação que o próprio paciente aceita, ele percebe que ele está precisando, ele percebe que ele vai ser beneficiado de estar num ambiente que ele vai ser visto integralmente pela equipe de saúde, que o ajuste de medicação ele pode ser feito diário, que a psicoterapia ela consegue ser feita diária, ele tem uma segurança ambiental, ele não tem acesso a materiais que o provoquem dentro da mente para cometer alguma coisa. Então, tem pacientes que eles próprios têm a consciência de que dentro de uma internação eles vão estar mais seguros. Eles têm aquela ponta de esperança, nem que seja muito mínima, lá no fundo da alma deles, de que aquilo pode ser uma tábua de salvação, sim. Existem alguns outros pacientes, nesses casos, é até uma questão mais social, que eles preferem internação do que ficar num ambiente, às vezes até doméstico. Quando eu trabalhava em clínica de internação, foi um fenômeno que eu demorei um pouquinho assim para compreender um pouco mais, depois que eu compreendi, eu vi o quanto era sério. Às vezes eu pegava um paciente que ele não estava tão grave e que ele praticamente me implorava uma internação. E aí, à medida que eu ia acompanhando, porque aí dentro da internação a gente conversa com o paciente diariamente, né? E entendendo que às vezes o ambiente domiciliar também não propiciava uma melhora do quadro que ele estava. Às vezes a pessoa está lá muito irritada, um bipolar está numa fase muito irritada. Não está psicótico, não está nada, mas ele está muito irritado. E dentro da casa dele, ele convive com alguém que é, na linguagem popular, é hipóxica. É uma pessoa que o provoca, é uma pessoa que às vezes, inclusive, é bipolar também, é uma pessoa que traz mais agitação para o ambiente e a pessoa ela não consegue melhorar em casa. E aí ela prefere ir para um hospital, para um ambiente seguro e controlado, que ela vai ter um descanso a mais, né? É o que as pessoas brincam que é a clínica de repouso, a função da clínica de repouso.
e ela não deixa de ser válida, porque, porque saúde mental a gente precisa de ambiente também. Existem ainda outros casos em que as internações elas são indicadas, mesmo o paciente não querendo, mas é porque o paciente ele não tem condição de fazer essa decisão naquele momento. Existem pacientes que estão fora das faculdades mentais, existem pacientes que estão psicóticos, existem pacientes que estão delirando, existem pacientes que não conseguem tomar esse tipo de decisão, porque eles estão vivendo uma realidade paralela na qual eles estão bem e o mundo que está errado. E nesses casos, os responsáveis, né, família, o Ministério Público, os médicos, as clínicas, fazem isso de uma maneira muito organizada, comprova que aquele paciente não tem condição de tomar aquela decisão por ele naquele momento. A internação ela é necessária até fazer um resgate desse paciente, e aí depois que faz o resgate vai de alta. Às vezes tem um paciente que ele está com uma ideação suicida, por exemplo, com um planejamento tão bem estruturado e tão penetrado no cérebro dele, que a família fica com medo. Porque quando a gente fala numa internação domiciliar, a gente está falando que o responsável que está ali, a mãe, o pai, a esposa, o marido, os filhos, vão ter que ficar 24 horas responsável por aquele paciente. E, infelizmente, quando a gente trabalha na psiquiatria, a gente escuta histórias que são muito tristes, de o acompanhante, o responsável, tirar um cochilo e acontecer alguma coisa, de um paciente pedir para ir para o banheiro, para ter uma privacidade, para fazer cocô e acontecer alguma coisa. Então essas pessoas elas ficam muito inseguras. E nesses casos também, dependendo da gravidade dessa ideação suicida, a internação psiquiátrica se torna um local mais seguro, porque ali existem pessoas que são pagas para estar na vigilância e num ambiente extremamente controlado, que não oferece riscos ambientais. A pessoa dentro do hospital, se o hospital estiver dentro de todas as normas, ela não vai ter acesso a nada que atente contra a própria vida. Alguns casos também de uso de substância, de dependência química. Por vezes, o paciente até quer fazer o tratamento e é muito difícil para ele se manter abstêmio quando ele está fora de casa, porque a tentação é muito grande. A gente tem que lembrar que dependência química é uma doença, não é falta de vergonha na cara e nem nada. E a pessoa, por mais engajada que ela esteja no tratamento, às vezes vem uma fissura e ela não dá conta de se segurar e ela vai sair de casa, ela vai fazer uma besteira e ela vai entrar em contato com substância de novo. E esses pacientes, por vezes, se beneficiam sim da internação, de ficar num ambiente seguro e sem acesso a substâncias. E outros desses pacientes não estão em condição mais de decidirem por si mesmo, porque a saúde mental já está muito afetada e vem as internações compulsórias, que são regidas pela lei, que não é nada feito de forma arbitrária, como já foi feito historicamente, né? Hoje em dia isso é feito de maneira séria, principalmente nos hospitais sérios. Então, aqui eu estou contextualizando para vocês que a internação psiquiátrica, por vezes, ela é uma ação que salva vidas. Então, a gente não pode ver a internação psiquiátrica como um castigo, como uma penalidade, ou simplesmente como um alívio para a família de estar despejando aquela pessoa, ou como uma vergonha para o paciente que necessitou de uma internação psiquiátrica. Infelizmente, socialmente, a gente ainda tem esse peso, né, de ter um preconceito. Ai, fulano de tal já foi internado na clínica psiquiátrica, ele é doido. Não é assim. Às vezes a pessoa em algum momento da vida precisou de uma internação e aquilo foi um ponto de virada para ela essencial para ela ser quem ela é hoje. E a pessoa não é de forma nenhuma alguém menos digno de estar em sociedade do que eu, do que você, do que ninguém. Então a gente precisava diminuir o preconceito em relação às pessoas que necessitam de internações psiquiátricas. Quando a gente fala dentro da reforma, o que que as pessoas sugerem para substituir esse modelo? Eles sugerem esses centros de atendimento tipo CAPS da vida, ou alguns pacientes serem internados em hospitais gerais. E aí eu vou entrar assim, nossa, baguncei meu cabelo. E aí eu vou entrar sim num problema que a gente tem de estrutura. O SUS, ele é maravilhoso, ele é um projeto incrível. Diversas partes do SUS, inclusive, funcionam muito bem. Então, quem tem preconceito aí com o SUS, eu sugiro estudar um pouco mais sobre as vertentes que funcionam muito bem.
Mas a gente tem que ser realista, não funciona bem em todas as áreas. E quando a gente está falando em saúde mental, é uma área que ainda capenga muito. A gente não tem CAPS, por exemplo, para atender toda a demanda de pacientes psiquiátricos que necessitam de tratamento. Dentro do CAPS, o paciente vai lá durante o dia, faz o tratamento, tem as terapias, tem as atividades em grupo, mas a maioria dos CAPS o paciente não fica lá, né? Ele vai voltar para casa. E como é que é esse trajeto? Como é que é essa casa? Como é que é esse período que esse paciente não está sendo assistido? E como é que é o acesso à medicação? Ele toma medicação que é 10 horas da noite, que seria em casa? E se ele tiver um ciricutico de madrugada? Quem que vai socorrê-lo? São alguns problemas que a gente tem nesse modelo. E aí falam, não, mas um paciente muito mais grave vai para um hospital geral que tem que separar uma porcentagem de leitos para atendimentos de pacientes psiquiátricos. Isso entrou em vigor, não vou me lembrar em que ano que começou, né? Também não fiz a minha tarefa de casa de pesquisar essas coisas, eu tô vindo falar na tora aqui, né, com vocês, mas isso já tem em vigor. E infelizmente também, aqui do lado de cada mesa, a gente escuta algumas histórias bizarras em relação a isso. Eu já escutei de um colega médico, eu não vou nem citar de onde que ele trabalha, que ele trabalha no hospital geral, ele é de outra área de medicina, e que internaram um paciente lá que estava psicótico, e a equipe de saúde dentro do hospital achou que era uma boa ideia grudar uma plaquinha no paciente, avisando que ele era doido. O paciente ele era visto com medo, tanto por outros pacientes como por algumas pessoas da equipe. E esse paciente ele não tinha uma assistência integral à saúde dele, porque ele estava dentro de uma clínica geral, que do lado ali tem alguém sangrando, do outro lado tem alguém parando o coração, do outro lado tem alguém tendo uma convulsão, tendo um AVC. Tá todo mundo focado nessas coisas de saúde que chamam muita atenção, e a parte psiquiátrica ela vai ficando de escanteio, porque afinal de contas um transtorno psiquiátrico não sangra, um transtorno psiquiátrico ele não é tão dramático assim como uma parada cardíaca. Então, o paciente ele ficou ali sofrendo muita psicofobia, sendo alvo de piadas, sendo exposto, inclusive. Eu não sei nem qual que é o histórico desse paciente prévio, mas foi uma pessoa que foi exposta, a integridade dele como pessoa foi exposta, mas estava dentro de um hospital geral. E aí tem gente que fala, ah, mas tá vendo? É porque o hospital geral tem que mudar. Poxa, gente, vamos ser honestos, é tanta coisa que precisa mudar. E tem tantas outras coisas que já funcionam e já seriam mais acessíveis. A gente, infelizmente, ainda tem problema dentro da saúde de paciente, por exemplo, que tenta suicídio, chega num pronto-socorro e é tratado com rispidez pela equipe. Eu já ouvi relato de paciente meu que tentou suicídio, assim, né, ou que foi parar no hospital acompanhando alguém, enfim, e de chegar lá e a pessoa que o atendeu falar: "Eu tô aqui salvando vida e você me veio aqui porque você quer perder a sua, e eu vou ter que te atender também", entendeu? E esse tipo de coisa não é tão incomum, não é de jeito nenhum. Existem algumas histórias muito feias, inclusive, que isso é até criminal, na minha opinião, de alguns locais que às vezes pegam um paciente, por exemplo, que tá com ataque de pânico, um paciente que tá dando trabalho, né, porque ele tá em surto de alguma forma. O pânico, não que seja um surto psicótico, né? Mas o pânico, a pessoa ela tá agitada, ela tá preocupada, ela tá achando que vai morrer. E a equipe até faz uma medicação que vai tirar a pessoa dessa crise, mas a equipe vai lá e coloca na ampola uma medicação que vai doer na aplicação, meio que como penalidade para esse paciente. Isso acontece. Isso acontece. E querendo ou não, as instituições psiquiátricas, os hospitais psiquiátricos sérios, eu tô falando de locais sérios, esses locais, a equipe, ela já é mais engajada nesse processo. Os locais pelos quais eu já passei aqui em Goiânia, por exemplo, eu não tenho queixa nenhuma, inclusive, assim, lógico, existem pequenas queixas, mas eu não tenho queixa em relação ao preparo da equipe e a paixão que todas as pessoas envolvidas têm por essas questões mentais.
Então, a gente pega desde o diretor da clínica, do administrativo da clínica, alguém que não é nem formado na área de saúde, que mexe ali com dinheiro. A gente pega o pessoal da limpeza, a gente pega o pessoal da enfermagem, os técnicos de enfermagem, os médicos envolvidos, as recepcionistas, e a gente vê que são pessoas que têm uma característica empática com esses pacientes psiquiátricos diferentes. Dificilmente dentro de uma clínica psiquiátrica você vai ver alguém apontar o dedo para um paciente e falar: "Que vergonha, você tentou morrer. Que vergonha, você tá doido, isso não existe". Em geral, as pessoas que trabalham nesses ambientes, elas já são preparadas para esse tipo de realidade. É lógico que existem exceções, a gente está falando de humanos, existem pessoas que não têm esse preparo, ou que também não estão com a própria saúde mental bem o suficiente para lidar com outras pessoas, mas em sua maioria, dentro de um hospital psiquiátrico, existe um acolhimento para pacientes psiquiátricos difíceis, diferenciado do que quem está lá no hospital geral, que às vezes é acostumado com um paciente que está ali mal conversando, um paciente que está entubado, um paciente que está muito debilitado, e de repente chega um paciente agitado, ou chega um paciente depressivo que não quer comer. Então a gente tem que pensar muito, se essa política realmente de descentralizar e tirar tudo de hospitais psiquiátricos, da maneira que a nossa saúde está atualmente, se ela realmente tão amorosa assim, ou se ela tapa os olhos para uma parcela de população que ainda necessita de cuidados especiais. Então, aqui entra o motivo de eu ter falado que eu ia tecer uma crítica ao modelo que o documentário foi construído. O documentário ele mostra tudo isso, ele fala inclusive da reforma psiquiátrica, mas ele termina de uma forma que para mim, ficou muito vaga e para quem é leigo e que não é acostumado com isso, com esse assunto, que não conhece nada disso, fica parecendo que toda internação psiquiátrica é um castigo e potencialmente uma pessoa que vai para um hospital psiquiátrico, ela vai ser medicada à revelia, ela pode morrer a qualquer momento. Eu acho que faltou um cuidado especial da direção do documentário mesmo, e conforme eu tô falando para vocês, eu não lembro de como é que o livro foi construído, tá? Eu tô falando especificamente do documentário. Então eu acho que faltou um cuidado especial de dentro do documentário ser mostrado que existe uma parcela de pessoas que sim necessitam de internação e de que existem sim hospitais psiquiátricos sérios que trabalham com medicina baseada em evidência e que a gente tem hoje em dia dentro da psiquiatria uma quantidade de medicamentos aprovadas para tratamento enorme que não existia na década de 80, tá? A evolução do desenvolvimento de medicações psiquiátricas, ela é extremamente recente. Então, na década de 80, mais uma vez, eu devia ter pesquisado isso, mas era uma quantidade mínima, por exemplo, de antidepressivo que existia. Estabilizador de humor, então, o povo nem sabia direito como usar, a gente tinha pouca coisa para ser utilizada. Então, hoje em dia, a gente tem quantidade de medicação maior para ser utilizada em pacientes graves. Hoje em dia, a própria eletroconvulsoterapia, que é outro assunto extremamente polêmico, choquinho na cabeça, tá? Que a gente vê em novela como castigo, a gente vê em filme só como uma coisa horrorosa, e é um tratamento que salva vidas, é um tratamento que, conforme é feito hoje em dia, ele é extremamente seguro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim muito raso, tá? Mas para uma gestante num quadro depressivo gravíssimo ali, por vezes a ECT é um tratamento bem mais seguro do que o uso de medicação. E por causa de tanto preconceito, a gente tem pouco acesso a isso. Existem poucos médicos que fazem, poucos locais que fazem, enfim. Então, no contexto que a gente está atual, existe tanta coisa boa para tratamento e os hospitais, eles são vistoriados, os hospitais respeitam regras sanitárias, regras humanitárias, regras judiciais. Tudo é feito de uma maneira muito correta, muito limpa. E a gente não pode pensar que hoje em dia uma internação psiquiátrica funciona da maneira que era antigamente. E a gente também não pode pensar que o Hospital Colônia é o protótipo de tudo, que tudo é baseado no Hospital Colônia, não é.
Existem diversos outros hospitais que nunca tiveram um histórico daquele jeito. Então, tudo isso precisa ser trazido mais à discussão e, infelizmente, dentro do documentário, eu acho que isso ficou solto, ficou uma ponta solta. Eles até mostram alguns sobreviventes, né, do Holocausto brasileiro, do Hospital Colônia, que hoje vivem em casas terapêuticas, eles têm, são freiras, eu acho, que cuidam deles e tal, mas a gente está falando de pessoas, por exemplo, com paralisia cerebral. Eu tô falando ali de uma condição orgânica que a pessoa, por vezes, não tem nada assim muito grave realmente, que foi abandonada por família e tal, e que vive nessas casas terapêuticas, mas no documentário eles não mostram, por exemplo, um paciente num quadro agudo de, de ter saído aí da casinha, né? De ter ficado perigoso para ele ou para a vida de terceiros. Então foi uma ponta que eu acho que ficou solta. E eu acho importante trazer esse tipo de vídeo aqui para vocês, falando pra caramba, eu não sei nem quanto tempo eu já tenho aqui falando, porque é um assunto que vira e mexe se torna problemático em mídias, é um assunto que vira e mexe a própria imprensa trata de uma forma meio pesada, e que às vezes nós, como médicos, quando a gente precisa fazer uma indicação dessa para um médico, para um paciente, a gente precisa ir cheio de dedos, a gente precisa ir com muita cautela para conversar com a família, para conversar com o paciente. Existem famílias que ficam revoltadíssimas quando a orientação é uma internação, que não entendem que isso é para resguardar todo mundo envolvido, o paciente, a família, inclusive. E por vezes eu me vejo repetindo isso para as pessoas, e também não deixa de ser um assunto interessante aí para a rodinha do bar, para a cafeteria, para uma conversa entre amigos, porque a gente precisa ter opiniões formadas sobre esse tipo de assunto. Nenhum de nós, infelizmente, tem uma segurança de que nunca vai acontecer nada conosco e nem com quem a gente ama. A qualquer momento, alguém pode abrir um quadro mais grave. Pode ser a gente, pode ser alguém perto. E a gente precisa saber as alternativas e a realidade. E uma outra coisa que acontece aqui em Goiânia, por exemplo, né? Existem algumas épocas que as internações estão cheias. Vai saber por quê. Tem época que mais gente surta ao mesmo tempo. E as vagas que a gente tem para internação não são suficientes para quem quer e para quem precisa. E a gente não consegue aumentar isso, porque tem aí essas políticas que são para diminuir. Ano a ano querem diminuir. Pelo SUS, por exemplo, a gente tem uma quantidade de vagas que diminui de tempos em tempos. E a quantidade de problemas mentais não tem diminuído, né? Venhamos e convenhamos. Acho que falei bastante e acho que com o que eu falei eu consegui trazer para vocês um ponto de vista diferenciado, para que cada um tire suas próprias conclusões. Reforço, eu gostaria que todo mundo que estivesse aqui assistindo tivesse acesso ao livro e ou ao documentário da Netflix, porque eu acho que vale a pena a gente conhecer esse tipo de história. E cada um desenvolver aí seu próprio pensamento acerca desse tema. Certinho? Então, vou ficar por aqui. Falei muito, mas não falei porcarias hoje. Eu espero que tenha sido válido, que não tenha sido tão enfadonho para quem está ouvindo. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, que eu ainda não sei como é que vai ser a temática. Se vai ser alguma coisa mais leve ou se vai ser mais pesadinho igual esse. Um abraço para vocês, até mais.